pessoal, tudo bem? Estamos aqui no CISAM, o nosso evento em comemoração, em celebração ao 19 de maio, que é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. E aí a gente resolveu fazer aqui um trio de conversa, né, com vocês sobre essa data, né, o que ela significa, e sobre alguns aspectos que envolvem a doação e a utilização do leite humano, né, na terapêutica e tudo mais, a importância disso. Meu nome é Manuel Adalto, eu sou enfermeiro, obstetra, sou aqui gerente de enfermagem do Banco de Leite, aqui do CISAM. Estamos aqui hoje com Igara. IBCLC. Sou IBCLC, que é uma certificação internacional em lactação. A gente está aqui com Igara, que também é IBCLC, e é a responsável técnica médica pediatra aqui do Banco de Leite. Pessoal, então, ela dizer isso, outras pessoas podem não estar escutando. Estava na hora de apresentar a Menaide, que eu ia dizer que é a nossa convidada externa, mas não tem como dizer que a Menaide é a convidada externa, né? É uma convidada, mas ela é eternamente interna, né? Inclusive, foi quem fundou o Banco de Leite que a gente hoje em dia... A IAC todinha, né? A IAC, o Banco de Leite e tudo CISAM. mais, todo o serviço de aleitamento materno do CISAM tem muito a agradecer a esta pessoinha que está aqui. E hoje eu aprendi particularmente muito com ela. Pois é, e aí a gente vai conversar um pouco aqui, trocar uma ideia sobre doação, e aí eu queria só começar falando por que, né, que 19 de maio é conhecido como Dia Mundial da Doação de Leite Humano. É uma data simbólica, foi uma data onde foi assinado um acordo muito importante em defesa da amamentação, né, do aleitamento no mundo todo e da proteção da amamentação, e aí, em virtude disso, também foi escolhido como um dia de doação de leite humano. E aí, um pouquinho só da história para contextualizar, o Banco de Leite do CISAM, ele faz parte de uma rede, e é uma rede que até um pouco tempo atrás a gente chamava de Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, e hoje em dia a gente já fala de Rede Global de Bancos de Leite, porque a tecnologia que é utilizada aqui no Brasil, que foi desenvolvida, que foi estudada, né, a miúde mesmo, essa tecnologia ela passa a ser importada para vários países que desejam utilizar essa metodologia nos seus bancos de leite. Então, hoje em dia, o Brasil ele coordena essa rede global de bancos de leite humano, e o Banco de Leite do CISAM faz parte dessa rede, o que é um motivo de grande orgulho para a gente de fazer parte dessa rede. E engloba toda a América Latina, os países de Caribe também. Então, está se expandindo muito. Espanhol. Isso. E quem faz essa coordenação a nível nacional, e aí pelo Brasil ser a coordenação, né, global também, é a Fiocruz, é o Banco de Leite, é o Instituto Fernandes Figueira, que funciona na Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, que, na verdade, desde 1943, esse Banco de Leite, né, do Instituto Fernandes Figueira, ele existe, foi o primeiro, e é isso, né? Então, essa coordenação a nível nacional e global é feita pelo Instituto Fernandes Figueira. No Estado, quem é a referência estadual, então, quem coordena a nível de Pernambuco, é o Banco de Leite do IMIP, né? Então, é a referência estadual, que, inclusive, amanhã, o Banco de Leite aqui do CISAM, assim como os bancos de leite de Pernambuco, vão estar recebendo uma certificação do Ministério por conta do seu processo de qualidade, né, no processamento, na condução do Banco de Leite. Então, amanhã vai ter esse evento, vai ser muito importante para a gente, onde a gente vai receber essa certificação de qualidade, né, do Banco de Leite. Então, a gente fica muito feliz. Então, esse é o porquê da gente estar aqui conversando um pouco sobre isso, essa data, e a gente segue essa coordenação, por isso que a gente está falando um pouquinho sobre isso. E aí, para falar, né, sobre o porquê da gente ter uma data, né, que se comemora globalmente, isso deve existir uma importância nessa questão da doação do leite humano. Então, por que se tem uma data para se comemorar e para se falar sobre isso? E aí a gente vai tentar entender e conversar um pouco sobre isso para
para a gente ter ideia da importância que é a gente ter esse produto, né, que é o leite humano, para poder disponibilizar para os nossos principais receptores. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria passar agora a palavra para a Igara. Posso falar sobre isso? A amamentação e o leite humano para o bebê é um direito, tanto a amamentação é um direito da mulher amamentar, como o bebê receber o leite e amamentar é um direito do bebê. Mas nem sempre esse direito e essa vontade da mulher amamentar, dar o seu leite para o bebê, nem sempre é fácil. Principalmente quando o bebezinho nasce especial, quando o bebezinho precisa ser afastado da mãe, vai para uma UTI, né? A mãe passa por muitos problemas, o bebezinho fica grave e ela fica afastada da família, tudo. E isso repercute também um pouco na quantidade do leite dela, se ela não tiver um bom suporte onde ela está, onde o bebê está, um bom suporte em relação à amamentação. E mesmo ela tendo esse suporte, às vezes nem sempre é tão fácil, né? A doadora, a importância da doadora para essa mãe e para esse bebê é fundamental. Mas para uma mãe ser doadora, ela precisa primeiro ela saber da importância, ela valorizar o seu leite, saber como o seu leite é importante, tanto para o seu bebê, quanto para um bebê que vai receber esse leite. Né? Então, a primeira coisa, se ela não sabe a importância, muitas mães jogam até esse leite fora e não doam o leite. Né? Então, daí a importância dessa data, da divulgação, para todo mundo saber como o leite humano é importante, principalmente para esses bebezinhos prematuros que estão em UTI, onde a mãe, mesmo tendo o leite, a quantidade de leite, talvez ela não tenha suporte emocional ou apoio para suprir o seu bebê com esse leite. Aí, Gara, eu queria fazer uma pergunta, e aí aproveitar quando eu fizer essa pergunta para dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser colocar alguma coisa aqui para a gente, pode ir falando no chat, que vai ter alguém acompanhando essas perguntas, e aí no final a gente vai tentar responder, né? E para que a gente tente sair daqui com menos dúvidas possíveis. E aí eu ia perguntar para a Igara, que é o seguinte: a gente fazendo um comparativo com, por exemplo, o banco de sangue, né? Que é outro fluido orgânico que também a gente vive através de doação, né? A gente vê muitas campanhas um pouco mais constantes de sangue em relação a campanhas de doação de leite, né? Então, a gente vê quando tem esses eventos, né, essas sazonalidades de festas, né, Ano Novo, Natal e tal, sempre tem uma campanha de doação de sangue vinculada a essas datas. A gente vê outdoor, a gente vê cartazes em ônibus e tudo mais. E se a gente pensar que as pessoas que podem ser doadoras de sangue, o leque é muito maior do que quem pode ser doadora de leite, e você tem uma campanha muito maior para um produto que, teoricamente, é mais fácil de receber, por exemplo, o sangue, e a gente vê muito pouco disso de leite. A gente vê pouca campanha, a gente vê uma constância menor sobre isso, de um produto que é mais difícil de se conseguir, porque é uma parcela pequena da população que pode. Passa as mesmas necessidades, né? Exatamente. É carnaval, não sei o quê. E aí, para a gente pensar também nessa importância, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais diferenças entre o leite humano e um leite artificial, uma fórmula infantil. Então, para esse bebê que precisou ser afastado, como você falou, precisou ficar numa unidade neonatal, na UTI e tudo mais, e aí a diferença que é para a recuperação desse bebê, dele estar recebendo o leite humano da própria mãe ou doado e uma fórmula artificial. O padrão ouro para a alimentação de um bebê é o leite da própria mãe. Né? Daí a importância do apoio dessa mãe, ela não ficar na dependência, ela vai precisar, talvez, de algum momento, receber uma leite de doação, mas ela sempre continuar fazendo a ordenha dela
para quando o bebê, por um acaso, sair da UTI, for com canguru, alguma coisa, ela ter o leite dela, porque é estimulando e você mantém o seu fluxo. Ponto. Mas o leite doado de uma mãe doadora é fundamental, porque é um leite humano. É um leite que a gente agora não está mais usando o termo leite materno. Nós estamos usando agora o termo leite humano. O leite humano. Então, o leite humano é feito para humano. A proteína do leite humano foi feita para um bebê humano. A lactose, o açúcar do leite humano foi feito para um bebê humano. Né? O carboidrato, a gordura, as doenças que a mãe tem, que o ser humano tem, está tudo transmitido através do leite para o bebê. O leite da fórmula é um leite vindo de um animal, de um bicho, que é a vaca. Né? A proteína da vaca se compara com a proteína do leite humano. As doenças que a vaca tem é parecido com as das doenças do humano. O açúcar, né? E outra coisa, o leite da vaca, normalmente, que a gente chama fórmula artificial, é um leite que é um leite liofilizado. É um leite que é seco, ele é desidratado. E no momento que ele é desidratado, ele perde todas as qualidades. Apesar o leite da vaca, eu não demonizo o leite da vaca. O leite da vaca foi maravilhoso para o bebê, bezerro. A vaca tem a doencinha dela, passa para a proteção. Não tem nenhum bezerro, né? Não. Aqui agora. Mas o bezerro, a vaca tem a doença, passa a proteção para o bezerro. Mas se o bebezinho tomar esse leite, mesmo in natura, sem ser liofilizado, ele não vai receber essa diferença, né? Então, o leite tem que ser para o bebê. E o leite humano, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que o leite humano era muito referido há um tempo atrás como um sangue branco. Porque ele é uma substância viva. Tem muitas substâncias que elas interagem. Lactoferrina, que se liga com a imunoglobulina, com os oligosacarídeos, que vão fazer efeitos benéficos para o bebê. E o leite humano... Na absorção, né? Na absorção. E o leite humano ele é dividido em duas partes importantes para vocês saberem. A parte nutricional, onde o bebezinho vai se nutrir, vai receber glicose, proteína, gordura, vitaminas, água, sais minerais, ferro. Ele vai se nutrir. E tem uma parte que não é nutritiva. O leite humano tem uma parte que não é nutritiva, é só entra pela boca e sai pelas fezes intacta. Essas substâncias vão ajudar a formar o sistema imunológico do bebê. Tanto vai proteger o bebê contra uma doença que ele pode ter, que ele foi exposto a uma doença, como ele vai ajudar na maturação do próprio sistema imunológico do bebê, para ficar ele mesmo ser capaz de se proteger, independente da comida que ele está comendo. Então, o leite humano, eu ouvi uma frase uma vez, que a gente, quando se refere ao leite humano, a gente usa muito o efeito Voldemort. Eu não sei se vocês leram Harry Potter. Harry Potter, Voldemort era um personagem que ele era tão terrível que ninguém podia dizer nem o nome dele. Era aquele que não pode ser nomeado. Né? Então, eu me refiro à fórmula. Quando a gente fala em leite humano, nos benefícios do leite humano, a gente está usando o efeito Voldemort. Por quê? Porque a gente não devia falar nos benefícios do leite humano. A gente devia falar nos malefícios que a fórmula faz. Né?
E quando o bebezinho usa uma fórmula, o que é que ele está deixando de receber de bom no leite humano? Né? Aqueles, tem várias substâncias de nomes até difíceis de dizer, oligosacarídeos, lactoferrina, os ácidos, os púrpuras, os ácidos linfócitos, monócitos, o docaexaenoico, o araquinoide, que vão ajudar na formação do cérebro, da retina, no desenvolvimento neurológico do bebê. E imagina, a gente fica pensando, como é que um bebê que usa a fórmula consegue, depois que a gente estuda, a gente está estudando as substâncias do bebê, os efeitos tão bons do leite humano, como é que um bebê consegue se criar sem tomar sem receber essas substâncias? Então, eu sou uma apaixonada pelo aleitamento materno, então eu sou suspeita, mas eu não sou suspeita, eu sou humana e o humano deve receber leite humano. Pois é, então... E outra coisa, agora uma coisa que é importante que se diga é que existe uma grande pesquisa agora, foi o Enani de 2019. Ele viu que muitas mulheres, principalmente jovens, faziam a amamentação cruzada, ou seja, ela amamentava filho de outra pessoa, em vez do... E isso o Ministério da Saúde contraindica. De cada cinco mulheres, uma fazia amamentação cruzada. Então, a gente tem que dizer, se você tem a vontade de dar o seu leite, você deve dar o seu leite com segurança para outra pessoa. E essa segurança é através de uma doação a um banco de leite para que ele seja processado de forma segura e dê qualidade ao bebê que vai receber. Quando a gente faz essa comparação, né, entre as formas de alimentar um bebê, e a gente fala sobre o leite humano e as alternativas que a gente tem, né, artificiais e tudo mais, mesmo entre o leite humano, que aí foi o que Igara falou, mesmo entre os bebês que estão recebendo leite humano, existe uma diferença, né, de qualidade, de biodisponibilidade e tudo mais, quando ele está recebendo o leite humano da própria mãe dele, como o leite humano de doação. Né? Inclusive, então, se o da própria mãe for cru, você vai falar, é o ideal. Mas o que eu quero dizer é que se eu tirar o leite de uma mãe e pasteurizar, ela já é uma mãe doadora. Entendeu? E esse leite dela já tem alguma perda nesse processo de pasteurização, porque a pasteurização, como eu vou falar um pouquinho mais na frente, é um processamento térmico. Então, a gente usa temperatura. Né? A gente usa ou o calor, né? Que é o que utiliza durante o processamento, ou o frio, no caso do armazenamento. Então, essas variações, né, acabam perdendo alguns componentes do leite. Então, o foco, né, para a gente, para um banco de leite, um hospital que tem uma unidade neonatal, é que a maioria dos bebês sejam alimentados com leite da própria mãe, né, da própria pessoa que gestou e pariu. Né? Esse é o cenário ideal. Né? E aí o leite pasteurizado entra como um substituto para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade ainda de retirar o leite e tudo mais, ou porque ela mesmo está com uma condição de saúde que precisa, né, de cuidado, precisa de uma atenção, e aí ela não está podendo tirar, ou se por um acaso ela ainda está com alguma condição clínica que temporariamente ela não pode doar, alguma doença, algum tratamento, alguma coisa que ela está fazendo. Então, para esses casos, onde não há possibilidade do leite dela ser oferecido, a gente tem o leite pasteurizado. E o leite pasteurizado ainda é o leite padrão ouro ainda, né? Absurdamente, por mais que ele perca alguns componentes durante o processamento, ele é absurdamente superior
a um leite artificial. A perda que um leite pasteurizado ocorre não é na parte nutricional. A proteína, as gorduras, continua tudo intacto, com uma boa qualidade. O que ele vai perder é apenas 25% a 30% da parte imunológica de defesas, né? Como a Igara falou, essa parte imunológica, elas são praticamente células vivas que estão sendo passadas da mãe para o bebê. E aí essas células vivas, elas não suportam tanto as variações de temperatura que a gente utiliza durante a pasteurização. Por isso que parte dela é desnaturada durante o processo. Mas imagine, a fórmula daria um total de 0 células imunológicas. 0. O leite pasteurizado dá em torno de 75% a 80% da capacidade imunológica que o leite teria. Porque ele perdeu só 20% a 25% a 30%. Então, ainda assim... Isso é visível quando os bebês que recebem leite pasteurizado ou leite cru da própria mãe, a saída da UTI, a recuperação deles são bem mais rápidas, o índice de infecções, enterocolite necrotizante e outras doenças mais... queria aproveitar agora e fazer uma pergunta, então. Eita, nem acabei de falar. Queria fazer uma pergunta, que eu imagino, se não tiver no chat ainda, né, vai ter essa pergunta agora, que se a gente está falando do papel, né, a importância nutricional e imunológica do bebê, queria que você falasse um pouco sobre a questão dos bebês, que eles estão tão instáveis e graves ainda, que eles nem estão se alimentando ainda. Eles estão lutando ali para se estabilizar, para poder receber alimento via oral. E aí, tem alguma importância esses bebês serem expostos ao leite, né, humano nessa fase que ele não está nem comendo ainda? Você que está querendo falar da colostroterapia, né? A colostroterapia não é uma alimentação. A colostroterapia é uma terapia onde a mãe dá importância de, quando o bebezinho nasce prematuro, logo ela ser estimulada na ordenha. E como a gente sabe que o leite não desce junto com o bebê, o leite vem à medida que ele é estimulado, né? Então, esse leite às vezes é coletado até com uma colher ou num copozinho, aspirado em seringa e gotejado 1 ou 2 gotas em cada lado da bochecha, na mucosa do bebê. E ela é como se fosse absorção submucosa, é feita uma medicação que a gente faz sublingual. Ele é absorvido e isso vai ajudar no amadurecimento do sistema imunológico do bebê e ele vai conseguir se recuperar mais rápido. E a produção dos bacilos, né, toda a flora. Vê a potência que é isso. A gente está falando de utilizar 0,2 ml de colostro, pingar na bochecha, ele não está comendo, ele não está ingerindo, aquilo não é para encher o estômago, não é para matar a fome. Tem que informar a mãe isso. E isso tem uma resposta na defesa imunológica, que inclusive vai ser muito importante para proteger o bebê que ele está num ambiente, né, exposto, né, exposto e não está se alimentando ainda. Então, vê como a coisa é tão importante, né? É uma parte da terapêutica do bebê, esse contato com o colostro humano. E ainda digo mais, Manuel, para o bebê e para a mãe, o empoderamento dela saber que aquela secreção que ela produz é tão potente, né? E estimular para quando o bebê começar a comer, ela já vai ter o leite dela. É isso? Obrigada. Exatamente. E aí, a gente falou um bocado aqui sobre a importância, né, da doação, a importância do leite, a vantagem. A gente costuma dizer que quando uma coisa é muito melhor do que a outra, a gente sempre refere
ao 7-1 da Alemanha contra o Brasil, né? Então foi uma lapada de 7-1. Então a gente está falando aqui... O efeito Voldemort. A gente está falando aqui... A gente tem que falar da malefícia da fórmula. A gente acabou de falar da lapada que é o 7-1, que é em relação ao leite humano com a fórmula, né? Então foi uma lapada. E aí, uma outra questão que surge a gente está falando muito sobre a doação, sobre o leite e tudo mais. E aí eu queria aproveitar a Menaide agora para fazer justamente essa pergunta. A gente está falando sobre a importância desse leite, e aí uma dúvida que sempre a gente pode ter mas e quem pode ser doador? Quais são os critérios para uma pessoa ser doadora de leite humano? A maioria das vezes tem uma coisa ruim, assim. Quem às vezes não pode doar e quer doar de todo jeito, né? E às vezes quem precisa de doar não quer. Mas ambos os casos é quando a mãe não é bem informada, né? Aí eu aproveito para dizer o que o Manuel disse no início, que essa apresentação, vocês estão vendo, a gente está perguntando um ao outro, e essa coisa aqui se estende na sala toda, entendeu? Então, aqui nem é uma mesa redonda, né? Nem é uma roda de conversa, é uma coisa assim de a gente mesmo, vocês participarem e perguntarem, porque de todo jeito o aleitamento materno, o leite materno já está muito mais falado, bem falado do que antigamente, né? E antigamente. Sim. E a gente sabe, olha, que tudo que começa certo tem mais chance de dar certo, não é? E a gente precisa de informar. Aqui, como vocês são estudantes da área de saúde, aí se usa termos mais complexos, né? Mas a gente tem que pensar na nossa mãe. Até a própria, uma mãe que tem um nível assim, de escolaridade maior, mas naquilo em aleitamento e poder doar o leite, né? Por que é que a gente encontra tantas dúvidas em uma mãe e a família inteira dela deixar doar o leite ou não, né? E se for doar para pasteurizar para você, aí não quer mais, porque está todo contaminado, né? Aquele é todo infectado. Então, tudo isso vai ser vencido quando tiver um bom esclarecimento, entendeu? Então, a mãe e a família, todos, vão mudar de pensamento, de atitude, se for bem informado. Então, toda mãe pode doar leite, de uma maneira geral, sim, né? Agora, a gente sabe que a primeira linha da definição é uma pessoa, uma senhora, que esteja saudável, né? Então, tem que ter não sei se eu falo muito, mas se eu tivesse com o meu caderninho aqui, que eu não vou fazer, tudo que vocês disseram, de cada coisa que vocês disseram, eu tinha um monte de coisa para dizer. Mas ninguém vai poder dizer hoje tudo que se estuda sobre leite materno, que é um espetáculo, né? Só vindo mesmo ó, lá de cima. Então, a mãe, a pessoa, né, a senhora que vai doar leite, tem aquela que quer doar, tem aquela que não quer doar, mas precisa, e não quer doar porque tem alguma coisa psicológica no meio, né? Precisando de informação, tá? Então, tem aquela mãe que está internada no Cisão, porque o bebê não está de alta, ela fica aqui, não sabe, vocês sabem disso, tem a casa da mãe. Isso não era assim a vida toda, não. Como eu passei aqui 40 anos da minha vida, antigamente, na hora da visita, a gente botava um lençol enorme nos vidros, porque nem lá de fora o povo não ia ver os bebezinhos dentro. Hoje em dia, pai e mãe, se quiser ficar 24 horas junto do bebê, bota uma cadeireira aí e vai ficar. E por que isso mudou tanto? Porque descobriu-se as coisas importantes do leite materno, tipo o que ela discorreu aqui da imunidade. A mulher vai fabricar anticorpos específicos para aquela doença que está no Cisam, de outra amiga dela, de outro bebê que está junto da UTI, de acordo com o ar que ela respira. Então, o bebezinho está dentro do berçário. Isso aqui é uma explicação ao nível da pessoa entender, porque ele não é obrigado a saber esse sistema todinho, né? Então, isso eu já tive N problemas. Já tive um bebê trigêmeo, prematuro extremo, que foi por isso que nasceram os bancos de leite, foi para poder ter um jeito de passar o leite da mãe para esses bebezinhos
e o bebê ter mais chance de sair com uma qualidade boa de vida, né? Entendeu? Então, tudo isso aí eu tenho que levar para o conhecimento da minha mãe e da minha família. Aí eu tenho a mãe que está no CISAM, internada ainda, né? Se ela souber que ela... Não, doutora, como o Manuel disse, isso não é comida, não. 1 ml estão botando na boca do bebê. Eu digo, não é comida, não. Isso aí vai terminar o crescimento do intestino dele por dentro, para se livrar das doenças, entendeu? Então, ela vai ficando, né? Quer dizer, o leite que você traz de casa, você traz com remédio para os micróbios que moram na sua casa. E eu quero um leite com remédio para os micróbios que moram aqui no CISAM, que é para o seu bebê não pegar outra infecção, entendeu? Então, na hora que você diz isso, essa mãe que morava no interior, não sei se era Petrolina ou o que era, ela deu um jeito de ficar num hospital particular, mas por plano, mas ficar, mesmo que os bebês não estavam comendo ainda, porque ela entendeu que ela precisava de tirar leite ali naquele ambiente, entenderam? Então, se a gente não for explicar isso, aí a mãe que está internada é uma coisa. A mãe que traz o leite de casa para doar é outro tipo de orientação. Como o Manuel disse, como é a prática, né? De doar leite. E ainda tem aquela mãe que doa leite e o motorista que a gente tem do leite materno, que faz o roteiro de acordo com o que a gente vai dizer, que a gente já sabe de cada mãe, e vai buscar na casa daquela doadora. Entenderam? Então, se está aqui, é uma conduta. Chega no banco de leite, as nossas funcionárias já sabem tudo dessa capacitação, vai preparar a mãe daquele jeitinho que ela precisa ser preparada dentro do hospital, entre aspas, é mais fácil, né? Porque aqui tem gorro, tem máscara, ela já vem com a bata, certo? O ambiente todo preparado para isso, entendeu? Agora, muito cuidado, porque como a mãe está separada do bebê, o bebê está em dieta zero, na UTI. E a mãe está aqui dentro, porque hoje, por conta disso, tem até a casa da mãe, né? Então, essa mãe precisa de saber que, mesmo se o bebê está comendo, ela tem que ir de 3 em 3 horas, de 12 a 16 ou 18 vezes para tirar leite, mesmo que não tenha, mesmo que o bebê esteja em dieta zero, para poder estimular e o leite chegar. Porque quem faz aumentar a prolactina, que é o hormônio que vai produzir o leite, é a sucção, né? E também o outro lado da rua, que é a emoção da mãe. Então, toda mulher que tem um bebê, ela já é uma pessoa vulnerável à atenção, né? Que a gente sabe aqui, doutora Tânia, eu acho que vocês conhecem, né? Porque trabalham aqui. Doutora Tânia também é do grupo de aleitamento materno que iniciou aqui em 1994, mais ou menos, né? Então, a gente sabe que tem N coisas emocionais que vai fazer esse leite não chegar. Então, a gente tem que preparar essa mulher, né? Para vir ao banco de leite de 3 em 3 horas. E quem está com o bebê junto, que está mamando, livre demanda mamando, eu posso dizer que é para vir só dar de mamar de 3 em 3 horas? Não. Então, eu tenho que ter cuidado para não dizer isso para a mãe que não está precisando ir ao banco de leite, mas dizer aquela mãe que precisa ir de 3 em 3 horas ao banco de leite. Entenderam? Então, tem que ter um jogo de cintura aí para explicar, estão entendendo? Se não estiver entendendo, vai perguntando, porque é muito importante, né? Então, a mãe tem que estar saudável. A gente tem que saber a idade do bebê, se estiver internado, se estiver em casa, porque o leite vai ter a idade do bebê, né? Se eu tenho um bebê prematuro grave, eu preciso coisa para engordar ele ou eu preciso coisa para a imunidade dele? A imunidade, né? Então, é um tipo de leite que a gente vai dar diferente. E a gente sabe que o colostro vai durar de 14 a 15 dias, depois ele vai mudando. É o único alimento do mundo que muda os seus nutrientes da hora que sai do peito, que o menino mama, que na metade da mamada, e na hora que ele deixa já é outro leite. Entendeu? Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Porque como estão estudantes aqui, né, um colostro de um recém-nascido a termo dura 7 dias.
E o colostro de uma mãe, de um bebezinho prematuro, pode durar até 15 dias, né? Idade corrigida. Só a idade corrigida. Então, eu tenho que dizer o que é essa mãe. Se ela está em casa, é uma coisa, né? Ela não vai... Ela tem que estar totalmente saudável. Não, mas ela não está com nenhuma doença grave. Não, ela está assim, só com uma infecção urinária ou ela está só com a gripe. Não pode. A gente tem que partir. Mas a pasteurização, já ouvi isso. Oi, vocês não dizem que a pasteurização mata tudo? Mata tudo, mas eu tenho que partir da premissa que aquela mulher é uma mulher saudável. Vejam como uma coisa é segura para vocês raciocinarem para a sua própria conduta para você, né? Então, a mulher tem que estar saudável, sem nada, sem tomar... Aí, não, mas ela usa esses remédios na gravidez. Aí vamos ver os remédios. O Ministério tem uma cartilha com todos os tipos de doenças e as drogas, e aquelas que são mesmo bebê, a mãe tomando aquele tipo de remédio, ela pode amamentar. De uma maneira geral, só as drogas imunossupressoras, né? Para câncer, para essas coisas, que elas têm uma impossibilidade logo de partida. Então, a mãe tem que estar saudável, ela tem que trazer exames de 6 meses, ou 12 meses, né? Um ano, a gente tem que ver. Quantas vezes a gente pega uma mãe aqui que tem um fluxo bom de leite? Porque para doar leite, a gente respeita a mulher, mas para doar leite, né? A gente tem que saber que elas estão com todas essas orientações de poder que não vai acabar, que se mamar. Ela precisa saber que aquele leite que o bebê está tomando naquela hora não foi produzido naquela hora, foi produzido na outra mamada. E a sucção que ele está tendo agora vai produzir o leite a mamada que vai vir depois, certo? Queres falar? Não? Então, a mãe saudável, né? A mãe que traz exames. Quantas vezes, como eu estava dizendo, a gente vai para o laboratório colher exame, os exames que são já, e graças a Deus, a coisa já vem mudando tanto, né? Que de primeiro a gente só fazia sífilis. Aí depois passou para o HIV, agora já vai ter o HTLV1 e V2, agora citomegalovírus, eu achava que era uma coisa que já devia estar também, entendeu? Então tem esses exames, que são exames rápidos, e que a gente já pode dizer, não, essa mãe tem essa doença, mas está controlada, ou então não tem problema de amamentar. Então, a gente vai raciocinar, porque é uma rede de coisas que a gente tem em cima de mãe dodói e mãe totalmente saudável, né? Muito bem. Tem que ter muito, muito critério, muito cuidado, muito sentimento, porque às vezes, por exemplo, a mãe com HIV pode amamentar? Não. A princípio, não. No Brasil, não, né? Apesar de que vocês vão ver nos livros, lá no rodapé assim, porque tem países no mundo tão graves, com tanta desnutrição, com tanta doença, que as mães com AIDS, elas vão amamentar, porque é liberado, a ONU permite isso, às vezes vem escrito nos livros, entenderam? Mas o certo, o que a gente faz, a escola que a gente segue no Brasil, não amamentar, né? Muito bem. Então, o que era bom que você falasse também era o resgate do leite na casa das doadoras. Vou falar. Pronto. Então, a mãe que está em casa, ou a mãe que está aqui no CISAM, se arrumou como é para se arrumar, fez essa entrevista. Existe uma ficha que vocês podem depois passar no banco de leite para fazer parte das papeladas como estudante que a gente sempre tem, né? Que é a ficha da mãe doadora, diretamente do Ministério da Saúde. A gente tem que fazer, porque a gente tem que perguntar tudo, se é usuário de drogas, se ele que não pode, né? E né, aí eu já passei por essas experiências todas, tá? Então, tem gente que toma droga e não sabia e está amamentando o bebê. Aí, doutora, não sei o que é, que o bebê mama e dorme. O bichinho não viu, já tomando também, né? Uma coisa até menos leve, que a gente até pesquisa, né, nesse questionário, até a quantidade de café que toma, café, cigarro, se é fumante e tudo mais, não é? Para Tudo. ver o que nível essa mãe está em termos de de saúde, poder ser uma mãe né? doadora, né? Então,
se ela estiver tirando o leite, se ela for tirar o leite em casa, ela tem que saber que tem que tirar todos os adereços, né? Não precisa excessivamente lavar a mama com sabão. Eu acabei de tomar banho, mas eu não estou nem suada, mas vou lavar porque eu vou tirar. Não. A gente tem uma substância que vocês já devem saber, né? Aqui na areola de cada mama, a gente tem os corpúsculos de Montgomery que produzem uma substância especial para proteger a areola, que é a parte mais fina do nosso corpo, mais fina do que a pálpebra. Entendeu? Então, a gente faz agora, na hora que eu vou colher a mão, vou lavar. Todo mundo aprendeu com a Covid, todo mundo aprendeu a lavar a mão, né? Eu espero. Aí vão lavar a mão. Estou me lembrando que eu botei um monte de gente, mandei lavar a mão, porque vinha uma vigilância aqui, com o doutor Edmundo Ferraz, na época, ele até já morreu. Aí a gente, todo gerente de cada setor tinha que pegar as pessoas, dizer o que era e mandar todo mundo lavar a mão, dizendo para que era. Aí depois as pessoas voltavam e o pessoal da pesquisa tirava da unha, da secreção, tinha os lugares certinhos, para depois ir apresentar. Essas do banco de leite que foram lavar as mãos, a maioria estava com coliforme fecal, depois de toda a explicação e lavada a mão. Então, de primeira, a gente fazia que lavar a mão, né? Mas a gente sabe como é que tem que lavar bem. Inclusive que as bactérias, a mãozinha da gente que leva, né? É igual o vírus. Então, se ela está em casa, ela vai ter que... A mama lava-se só com água. E a mão e os braços com água, sabão, com todo aquele métier certinho que a gente sabe, né? Cabelinho preso, né? Os adereços já falei, num lugar calmo, sem animais domésticos. Quantas pessoas existem cada dia mais, né? Com seus pets, né? Aí vocês vão ter que não, né? Verdadeiramente, os cachorros são sabidos, eles têm ciúme. Eu já procurei numa casa com a mãe e o pai, a gente procurou a casa inteira, porque disse que não sabia onde o cachorro se escondia na hora que ela ia mamar. Aí a gente descobriu na cadeira da mãe amamentar, ele já tinha furado, entrava, ficava bem quietinho, entendeu? Aí, participando, né? Não pode. Hoje o povo tem animal doméstico, galinha, pouco, um monte de gente, né? Aí não pode. Cachorro Por causa dos pelos também, que soltam. O pelo, né? O desenvolvimento da alergia, tem um monte de coisa. Então, não pode animal doméstico, não pode, faz essa preparação. Passarinho, né? Passarinho. Inclusive, hoje o povo está tendo passarinho dentro da casa solto, né? Você já viu? A casa toda fechada e os passarinhos, desde que nasceram, foram habituados assim e tudo, e eles não vão embora hoje em dia, eles estão criados dentro da casa. Assim, eu fiquei tão impressionada, eu não tinha visto isso ainda. De tudo a gente vê no aleitamento, porque querendo ou não, a gente faz parte um pouquinho da rotina, né? da rotina da casa, dos pais, da mãe, de todo mundo. E por isso que uma pessoa, um consultório de aleitamento materno, é diferente do consultório de clínica de pediatria. Eu tive os dois. Clínica de pediatria, você marca não sei quantos meninos, vai trabalhar de manhã, sai de noite do consultório. Mas a aleitamento materno, você tem que trabalhar para aquela mãe, você tem que ver várias coisas na mãe, no marido, na família com as avós, no fluxo do leite, no menino, no bebezinho. É muita coisa. Demorada. Para a pessoa abranger e conseguir ajudar uma pessoa, porque não é um engurgitamento severo. Eu acho que quando a gente olha para o peito da mãe, ela já chora. Porque é demais, é duro, é brilhoso, é vermelho, entendeu? E ainda mais se tiver fissura aberta. Quando o bebezinho vai mamar, se ela não passou por vocês, que vão chegar agora aí com todo o gás, né? Aí você esqueceu ou você nunca estudou o aleitamento materno, aí você não vai dizer que cada vez que ela bota para mamar, ela troca o bebê de posição. Porque cada vez ele nunca vai mamar no mesmo lugar, está ferido, e vai cicatrizar mais rápido. Por isso que tem posição do cavalinho, posição de invertida e outras, né, mais. Então, fora
essa coisa que eu falei, toda aquela entrevista para ver se tem doença, se tem os remédios, como a mãe vai se preparar, um ambiente, como eu disse a vocês. E aí a gente vai passar para a parte também de ensinar a ordenhar. Inclusive, essa pergunta cai em prova. Quando vem avaliar o CISAM, é uma pergunta-chave, porque como é que essa senhora vai ter bebê no CISAM, saiu daqui sem estar 100%, como é que ela vai em casa tirar o leite para encher a barriguinha do bebê e trabalhar, tirar aquele engurgitamento? Então, tem que sair pronta daqui, tanto além da mãe, o pai e uma pessoa mais na família. Tem que saber a ordenha, a técnica da ordenha. Né? Porque senão, eu tive um pai que até hoje eu não esqueci, o pai disse, doutora, posso levar sua mão para casa? Porque ele disse que chegava aqui no CISAM, eu fazia assim, o leite saía, na casa dele não saía uma gota. Mas é porque não sabia a técnica, né? Da ordenha do leite materno, entendeu? Aí vocês, o que é que falta mais? Preparar. Em relação à doação de leite, para doar e preencher, tem que preencher. Aí o leite tirou o leite do peito da mãe. O que é que essa mãe vai fazer com esse leite? São as orientações. Quais são as orientações? Pois é. Toda mulher precisa de ser conscientizada que tem que ter leite, entre aspas, se tem, né? Vamos ver se a gente não usa imperativos, que não é bom, né? Então, quem sabe, né? Porque mesmo uma mulher que diga, não, eu não trabalho, eu sou dona de casa, papapá, mas um dia ela precisa de ir num canto, de alguma coisa, e não vai se aperrear, porque tem um leite lá ordenhado, né? Então, ela precisa, se for aqui no CISAM, se for no hospital, se for em banco de leite, tudo é diferente, porque já trabalha, como ele disse, está tudo lá preparado, para a gente só vai pegar. Se está em casa, a gente tem que ter vidro. Só podemos usar vidro de café solúvel ou maionese, com tampa de plástico rosqueada. Maionese já... Não usa mais, porque do plástico não existe mais. Porque é o seguinte, todo mundo que descobre alguma coisa que a gente usa no leite materno, há um certo boicote. Quando a gente usa o vidro de Nescafé, que é da Nestlé, aí eles passaram para... Eles mudaram, não era formato, não era mais aquele saco, era outra coisa aí. Que na época eles mudaram. Era um vidro cilíndrico e depois ele fez aquele cinturado. E agora não é rosqueado mesmo, você vai tu? O negócio é o seguinte, eles vão olhar o que é que a gente usa que muda. Para ver se a gente deixa de usar. Porque o vidro do café solúvel, ele foi estudado no mundo. Ele é feito de uma substância, o vidro, né? Borislato ainda é de cálcio, que ele perde menos calor com o meio ambiente e conserva o leite muito mais. Então, o mundo todo usa esse vidro, entenderam? Então, em casa, a mãe vai tirar o leite. Toda vez que ela for botar leite num vidro, previamente explicado como é a desinfecção desse leite, desse vidro, ela vai anotar uma fitinha crepe lá de fora do vidro, a data e a hora daquele primeiro leite, né? Porque se ela tira para o uso dela, se ela tira para deixar o bebê tomar, se ela vai levar porque o menino está internado, aí ele vai durar na refrigeração 12 horas, né? E não pode botar na porta, tem que ser dentro. Na porta, toda hora, perde muito calor, né? Então, é dentro. Se ela não vai precisar de usar esse leite, ela ainda pode ficar no congelador, né? Para usar ainda 6 meses depois de pasteurizado. E no congelador é 15 dias, né? E cru. Aí você também tem que ir levar para pasteurizar alguns dias antes, porque se chegar aqui com um leite para pasteurizar no dia que está vencendo, e eu não posso pasteurizar mais, eu já separei minha cota. Porque às vezes a gente faz de 2 a 3 ciclos de pasteurização por dia, né? Então, aí eu não vou mais pasteurizar, porque na hora que a nossa funcionária do banco de leite vai pasteurizar, ela vai para o freezer, que tem leites mais antigos, para não vencer, entendeu? Tanto para usar no CISAM como para devolver
Porque aqui a gente pasteuriza externamente, sem cobrar nada. Só dá, se a mãe tiver uma quantidade boa de leite, ela fornece, ela doa para o Cisão uns 10% do leite que ela traz. Entenderam? Aí, o que mais? Porque é muita coisa. Para pasteurizar em casa, para levar, É importante para usar, para armazenar, né? E o transporte. Todo o transporte, né, do leite ele precisa ser feito em caixa térmica, né, para que esse leite ele não sofra temperatura, né? Ele tem que seguir uma cadeia de frios do momento onde ele está armazenado até onde ele vai chegar. Se ela está fazendo esse transporte para, sei lá, ela está tirando no trabalho e vai levar para casa. Então, todo esse trajeto precisa seguir uma cadeia de frios para manter a qualidade desse leite. Se ela está fazendo a doação, ela congelou, né? Se ela está ligando para o Cisan fazer a busca ativa, ela liga, como a Menaide falou, antes de vencer. Então a gente sempre pede, liga com no máximo 10 dias, porque aí a gente fica com 5 dias para conseguir ir na casa dela, pegar, trazer, planejar a pasteurização. Então a gente fica com esse tempo. E aí o setor de transporte aqui vai sair com uma caixa térmica, com termômetro, com a temperatura controlada, com baterias, com rota para saber qual é o percurso e tudo mais. Você tem tempo e hora, você tem que fazer uma rota para ir para os lugares mais perto e não perder, porque tem que sair do Cisão tal hora, chegar a tal hora e conferir as temperaturas em cada casa que ele... E aí um critério de qualidade para isso tudo acontecer é que se ele estava armazenado congelado, quando esse leite chegar aqui no Cisan, depois dessa rota todinha, ele tem que estar congelado. E a temperatura tem que estar no mínimo, menos de 1 de 0 a 5. Não, congelado. De transporte. Congelado ele tem que estar com menos 1 grau, né? E aí, um critério é esse. Se ele chegou aqui com alguma parte descongelada, se alguma parte líquida, para a gente é um critério de qualidade que esse leite não foi bem transportado. Se ele saiu congelado e chegou aqui com alguma parte líquida, ele sofreu uma variação de temperatura que está fora do nosso padrão de qualidade. Aí a gente não pode receber, né? E aí essa certificação que a gente vai receber amanhã é justamente referente a esse padrão de qualidade no rastreamento do leite, no processamento e tudo mais. Então, são esses pequenos detalhes que, por a gente trabalhar em rede, a gente está constantemente sendo avaliado, acreditado, auditado. E uma coisa que é importante... Chega assim um vidro de aveia, desse tamanho cheio de leite, você não pode receber. E é importante também que toda mãe que tenha a ficha de cadastro feita, assinada, ela recebe um número, né? E quando o leite dela é pasteurizado, na etiqueta vai o número da doadora. O número da doadora. Se algum problema acontecer, por exemplo, um bebezinho tomou esse leite, alguma coisa, teve alguma infecção, alguma coisa, a gente pode rastrear se realmente foi o leite que realmente levou essa doença do bebê, rastrear na casa dela como foi que foi coletado, rastrear o número da acidez, dos exames que foram feitos nesse leite para realmente saber se foi realmente o leite que causou essa doença. Ninguém vai gastar dinheiro fazendo a pasteurização, sabendo que um leite já chegou para mim contaminado, né? Porque tem que ir até 8, né? A acidez Dornick até 8. Então, a mãe chega para mim, eu já vejo outras características. Quando vejo esse acidez de Dornick muito mais alta, eu não vou pasteurizar, né? É engraçado que, às vezes, a mamãe sempre traz um leite 100%, tudo maravilhoso. Aí, um dia, ela chega aqui com uma acidez de Dornick de 10. Aí, a gente disse, meu Deus, foi que houve de diferente, mãe? Eu colhi no banheiro. Aí não pode colher no banheiro, não pode colher em cozinha. É interessante isso que a Menai está falando, e aí já que a gente entrou no ponto da pasteurização, que era justamente esse caminho, né, que a gente pensou, que a gente falou sobre, né, a data, o que é que a gente está fazendo aqui, e aí a gente falou sobre a importância de ter esse leite, então a importância da doação e tudo mais, e falou sobre os critérios de quem pode ser, né, a doadora.
E aí a ideia é a gente falar agora, tipo, o que é que a gente faz com esse leite que a gente recebe como doação, né? E aí, como Igara falou, a única forma segura que a gente tem, né, reconhecida de oferecer leite humano para um bebê que não é o da mãe que doou o leite, é através da pasteurização, né? Então, o Ministério da Saúde, né, e a Rede Global de Bancos de Leite preconiza para a gente, através de norma técnica e tudo mais, quais são os passos que a gente precisa seguir para ter um produto de qualidade isento de contaminação para esse bebê. Então, ele é isento se a gente seguir o passo a passo e as normas da pasteurização. Porque se a gente não segue, se a gente não tem um controle de qualidade no recebimento do leite, se a gente não tem um controle de qualidade durante a pasteurização, a gente não tem como garantir a qualidade daquele produto. Então, todo passo a passo da pasteurização, desde a hora que ele foi coletado, precisa ser rastreado. Então, Manuel, isso que Igara falou. ainda leva os vidros para a mãe que é doadora. A gente disponibiliza manda vidros. ainda os vidros, A gente né? disponibiliza quando ela entra em contato. Pasteurizado naquele... Isso. Né? Quando ela entra em contato com a gente, manifestando o desejo de ser doadora, a gente faz o cadastro, a gente pode fazer esse cadastro por telefone, né? Inclusive. O ideal seria que a gente sempre fizesse presencial, que a gente prestasse, que a gente tirasse as dúvidas e tudo mais. Esse é o padrão. Mas a própria pandemia ensinou para a gente que é possível a gente facilitar esses processos, né, através do telefone, através de imagem, de videochamada, da gente receber os exames por imagem para ter registrado. Então, a gente disponibiliza o e-mail, a gente disponibiliza, às vezes, o WhatsApp e tudo mais, para a gente ter acesso, né, a essas informações que a gente precisa. Então, a gente faz o cadastro e a gente sempre conversa, tipo, a primeira vez que a gente for pegar o leite na casa dela, a gente levar os vidros. Mas se ela não tem vidro, ela não conseguiu e ela quer muito ser doadora, a gente disponibiliza o vidro, ela começa a coletar e depois a gente vai buscar. Então, a gente ainda consegue fazer isso. Então, inclusive, aproveitando que é, né, o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, mas se a gente também não tiver potes de vidro para armazenar essa doação, a gente também não consegue a doação. Então, a gente aproveita e diz que quem não tem leite, doa vidro. Né? Quem não pode doar leite, enfim, pode fazer essa campanha de arrecadação, que vai ser tão importante. De tudo a gente já fez, né? Foi contigo que a gente foi atrás do homem do lixo, da carrocinha. O homem com medo da gente. Toda vez que ele parava, a gente parava o carro também. Ele dava um pique, a gente também atrás de vidro. Essas duas mulheres são doidas. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, é que como o Banco de Leite é uma casa de promoção, proteção e apoio do aleitamento materno, e nós pasteurizamos leite para a própria mãe que está fazendo seu estoque, mas às vezes no afã dela estocar, porque ela vai voltar a trabalhar, então ela começa a estocar e fazer a pasteurização do leite dela e termina em casa sem ter local de guardar leite. Então, ela acaba de não ter onde locar e ela liga para a gente. Olha, eu estou com não sei quanto leite pasteurizado que vocês pasteurizaram e eu quero doar esse leite para vocês de volta. E chega, dói no coração. Dói muito no coração, porque nós não podemos, mesmo tendo sido pasteurizado aqui, a gente garantiu o processo da pasteurização todinho. Nós não podemos receber esse leite de volta, porque ele perde o controle de qualidade. Porque o leite da gente tem um controle de qualidade térmico, tem todo o freezer da gente, tem um termômetro e a temperatura é anotada no início do plantão e no final do plantão. No início do plantão, o mês todo. E para ver se há variação de temperatura. Então, como a gente perdeu esse controle, nós não podemos aceitar. Então, quando uma mãe se dispõe a começar a ordenhar o seu leite, ela tem que fazer uma organização de vida para saber quando vai voltar a trabalhar, quando não vai voltar a trabalhar. Quanto que o bebê come. Quanto o bebê come, para ela poder doar esse leite antes de começar a organizar, ordenhar e guardar para ela mesma, né? Porque, inclusive, quando o bebê está mamando, quanto mais o bebê mama,
mais leite ela vai ter. Uma vez eu peguei Então, a gente- 80 vidros. É importante ela fazer essa organização de vida. E aí, falando sobre a pasteurização, né, a pasteurização é um processamento térmico do leite. Então, esse leite está lá no freezer, congelado, junto com as doações que a gente vai recebendo, junto com os leites que são tirados aqui na nossa, né, sala de ordem e tudo mais. E aí, na hora que vai se fazer a pasteurização, faz a programação e a seleção de quais leites a gente vai pasteurizar ali. A partir do momento que selecionou, a gente vai descongelar o leite para manter todos eles no mesmo volume. A gente precisa pasteurizar todos no mesmo volume, porque a temperatura precisa estar igual para todos os leites que tiverem ali no equipamento. Se eu tenho um vidro muito grande, cheio de leite, e um vidro pequenininho que tem 2 dedos de leite, se eu coloco os dois na mesma temperatura, um ainda vai começar a descongelar enquanto o outro já está ali fervendo. Então, a gente não tem controle. Então, o que é que a gente faz? Para que todos tenham acesso à mesma temperatura. Todos precisam estar com o mesmo tipo de vidro, com o mesmo volume. Então, a gente faz isso e segue os exames que a Menaide e Igara falaram aqui em alguns momentos, tipo acidez. A gente vai ver a acidez. Tem alguns testes que a gente faz no leite antes da pasteurização começar. A gente vê como é que está a acidez, porque a acidez de Dornick, esse exame, ele mostra um pouco para a gente o grau de contaminação que esse leite pode ter passado. Porque quando tem desenvolvimento de micro-organismo ali naquele leite, ele começa a consumir a lactose e isso altera o pH do leite. E a gente consegue detectar isso com um exame que mostra. Então, até 8 graus Dornick, esse leite está bom para o consumo, a gente pode pasteurizar. Acima disso, ele está impróprio, então ele vai ser descartado. A gente também faz o teste de quantidade de gordura, né? É uma previsão da quantidade de gordura que tem naquele leite, que é o crematócrito. Então, a gente também vai ver uma relação de quanta caloria teria um litro daquele leite. A gente também classifica isso. Então, esses exames, junto com a inspeção do leite, então, quando a gente faz o reenvase, é uma oportunidade que a gente tem de ver se tem sujeira, se tem cabelo, se tem formiga, se tem alguma partícula estranha naquele leite, porque o que tiver precisa ser descartado. Cabelo. Então, isso tem muito. Então, é quando a gente faz isso. A gente avalia a integridade do vidro, a gente vê se tem rachaduras, se está quebrado, se tem alguma coisa, se está sujo, se tem. É essa hora que a gente olha isso. E aí o leite vai para o pasteurizador. E aí a pasteurização em si, a parte desse processo todinho que destrói os micro-organismos patogênicos, aqueles que poderiam levar a doença para o bebê, é a pasteurização, é esse momento que ele vai ser aquecido até 62 graus e meio e fica durante meia hora nesse período, sendo homogeneizado, sempre para a temperatura estar toda por igual dentro daquele vidro e para a gordura não encapsular, porque as bactérias são espertas, elas não querem morrer. E elas vão fazer de tudo para se manter ali. E aí a temperatura começou a subir a um patamar que é perigoso para a bactéria. Então ela já se liga que ela vai morrer. Se tem uma área de gordura e nessa área de gordura vira uma proteção térmica contra, né, o calor, a bactéria vai para lá, fica e às vezes ela consegue se manter naquela temperatura sem morrer. Porque a gordura tem esse papel, né, na gente, de proteção térmica, inclusive. Então o que é que a gente precisa? Tudo que precisa. Homogeneizar de 5 em 5 minutos, precisa homogeneizar para aquela temperatura, aquele calor se espalhar pelo vidro todo e nenhuma danada dessa se esconder, né, numa camada de gordura. Então a gente faz isso. Passados esses 30 minutos da letalidade térmica, a gente vai destruir, a gente precisa refrigerar, porque a gente precisa fazer com que essa temperatura caia novamente. Por quê? O que é que faz a desnaturação dessas partículas que a gente disse que era importante, que perdem em torno de 20%, 25% das células de defesa? É o calor. É o calor que destrói parte dos componentes do leite. Então, depois que passou a meia hora, 62,5, a gente quer que pare de esquentar aquele leite. A gente quer que ele resfrie rapidamente para a gente poder guardar. E aí ele vai para o resfriador. A gente colhe, depois disso tudo, a amostra de leite que a gente ainda, depois disso tudo, vai fazer cultura no leite para saber se os micro-organismos morreram mesmo e a gente pode usar aquele leite. Então, depois da pasteurização de cada vidro que a gente pasteurizou, a gente vai tirar a amostra. Essa amostra vai para o laboratório, onde a gente vai ver se tem micro-organismo ainda ou não. Então, tem um micro-organismo teste que a gente utiliza.
Por quê? Se ele estiver presente no leite, tem outras bactérias que podem não ter morrido. E aí o leite está impróprio. Se essa bactéria do teste, ela morreu, é sinal de que todas as outras que são mais frágeis do que ela, morreram também. Então o leite está liberado. Então, às vezes, a gente está lá, pasteurizou, está com um monte de leite pasteurizado. Enquanto a gente não tiver resultado dessa cultura, né, desse exame microbiológico, esse leite está em quarentena, esperando o resultado. A gente só libera quando a gente está com isso tudo documentado, né? Então, isso é o que garante a qualidade do leite doado para o receptor. Porque quando a gente pensa, quem é o receptor, em geral, desse leite que a gente recebe como doação? É o bebê que está grave, instável, prematuro, baixo peso, internado numa unidade neonatal. Então, a gente precisa do melhor produto possível, porque o receptor é muito exigente. Então, a gente precisa ter todo esse controle de qualidade por conta disso. Desde a ordenha até a pasteurização e até o armazenamento. Depois da pasteurização, a vigilância da gente não termina. Por isso que os freezer têm A temperatura. tem termômetro e a gente precisa... Congelado. Às vezes a gente precisa ficar no pé, né? Tá plantão desfalcado, um monte de atividade, um monte de gente, um monte de atendimento. Menino, aí às vezes chegou no plantão, a gente chega no dia, não tem o registro ainda da temperatura, né? Ó, pessoal, não pode esquecer do registro da temperatura, porque isso é importante e tudo mais, porque o critério de qualidade da gente passa por todas essas etapas. Esses exames, quem faz e entrega é o LACEN, que é o Laboratório do Estado. Existem no Brasil bancos de leite que tem o seu próprio laboratório, o IMIP mesmo tem, entendeu? É de bromatologia. Os bancos de leite do Brasil são motivos de orgulho para os brasileiros, porque ele usa uma tecnologia barata, confiável, é tão confiável. Existem outros bancos de leite na Suíça, na Alemanha, existem outras formas de banco de leite funcionarem com tecnologias muito sofisticadas e caras. Mas o Banco de Leite do Brasil tem uma tecnologia que o Dr. João Aprígio, que desenvolveu esse banco de leite, diz que é a tecnologia Tupiniquim. Mas é uma tecnologia tão boa, tão segura, que ele não só mata as bactérias patogênicas, como ele mantém a qualidade do leite ideal para o bebê, que eu não sei se eu vou mentir, mas são mais ou menos 33 a 36 países do mundo, mesmo da Europa, como como Portugal e Espanha, utilizam a nossa tecnologia. Todos os países aqui da América do Sul, o Caribe. Mas a gente já ganhou A em Genebra, África. o primeiro lugar. João Aprígio recebeu o prêmio Sazak, né, lá em Genebra, na ONU, de tecnologia de banco de leite humano. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa que a gente tem que se orgulhar. E vamos, todos nós, a gente tem, vocês estão ouvindo nós falarmos sobre doação de leite. Então, vocês vão ter que participar agora de uma ciranda de incentivo à doação de leite humano. Então, incentivo do leite humano e, como o Manuel falou, aproveitando que não tem leite, doa vidro. É isso. E aí, eu não sei se a gente tem perguntas no chat, se tem alguma interação. A pergunta de Marinalva. Pode colocar os leites juntos de retirada diferente? Ah, interessante. Pode sim. Foi? Pode sim. Se pode ir completando o mesmo vídeo. O mesmo vídeo. Pode sim. É uma estratégia que a gente tem, porque às vezes ela não consegue encher um pote de uma ordenha só. Às vezes ela tirou, colocou 3 dedos de leite naquela ordenha, colocou a etiqueta, o nome dela, a data e a hora que ela tirou e congelou. Ao longo do dia, ela tem outro momento que ela vai parar e dizer, opa, vou ordenhar de novo. Aí qual é a dica? Primeira resposta é pode. Aí agora a dica de como fazer.
Na hora que ela vai fazer essa segunda ordenha, ela não pega o vidro que está lá congelado e vai ordenhar nele. Porque aí ele vai passar muito tempo fora e isso vai perdendo a qualidade. Ela deixa ele lá congelado. Ela pode ordenhar num copo que ela lavou bem, ferveu e deixou só para isso. E aí ela ordenha no copo e completa lá naquele vidro que já está congelado. A data de validade vai ser o do primeiro que entrou. Então, a data vai ser o do primeiro leite que entrou. É essa a validade que a gente vai seguir. Então, ela pode fazer várias ordenhas e ir colocando lá. Não tem problema, não. Certo? Com cuidado. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, como é o nome dela? Marinalva, eu acho que é doula daqui, né? Eu acho que ela é doula. Com cuidado, né? Se ela for fazer isso, se o motoqueiro for buscar o leite na casa dela, e ela tinha recém colocado o vidro, o leite ainda não está completamente congelado. Não pode mandar para a gente ainda. Nesse momento, esse leite não pode vir para o CISAM, ele tem que esperar congelar para ser transportado. Ou mesmo ela, né? Se ela vinha trazer um isopor, ela tem que deixar, não pode. Tem que deixar ele não pode caixa de isopor. É bem ver isso, né? Porque isso a gente acha, né? Mas aquela caixa isotérmica que tem pequenininha também, tem na proporção de 3 para 1. 3 volumes, 3 volumes do gelo, que é aquele gelo de bateria, né? Para 1 de leite. E também orientado e não encher o vidro até o fim, né? Até a tampa. Porque ele pode rachar e pode quebrar. Já recebemos aqui alguns vídeos. Dedinho abaixo da rosca. O carro aqui de lata, né? No congelamento. Alguma interação, alguma pergunta? Desperdiçar o leite. E tem uma pergunta agora. Qual o Quem elogiou? leite que pode se doar? Qual o quê? Mínimo. Então, a gente costuma dizer que cada gota importa. A gente costuma dizer isso. Não tem mínimo. A verdade é essa, não tem mínimo. Quando a gente conversa com a doadora e tudo mais, e ela se mostra interessada em ser doadora, a gente pergunta com que facilidade ela consegue encher, se ela tem vidros, se a gente manda os vidros. Então, a gente começa a ter uma ideia de como é a produção dela. Se ela diz assim, não, manda um só, porque eu demoro muito para encher. Já vai ter ideia que ela tem pouquinho. Ela diz, pode mandar, manda uns 4 que eu encho essa semana ainda. A gente vai tendo essa ideia. Mas, por exemplo, não tem um mínimo para dizer assim, eu só tenho 2 dedos de leite congelado, então não vou pegar. Se ela tem esses 2 e a doação dela é esses 2 dedos, a gente vai pegar, sabe? E a gente faz triagem. Como é o nome dela, Ada? Camila, e também se você tiver alguma dúvida, nós temos o serviço da teleamamentação aqui no CISAM, e você pode agendar uma consulta e, através de videochamada, né? De videochamada, nós fazemos o atendimento e também podemos tirar dúvidas suas mais específicas. A gente costuma dizer não, né? Os estudos mostram, na verdade, que, por exemplo, um pote cheio, um desse de 160 ml, às vezes a gente consegue atender a dieta de 24 horas de um bebê. Então, se você pensar, poxa, eu só tenho 3 dedinhos. Esses 3 dedinhos vão ser importantes, porque a gente vai pasteurizar e esse leite vai servir para a gente mandar para os bebês. Então, às vezes, 3 dedinhos é o suficiente para manter um bebê que está recebendo 3 ml por horário, de 3 em 3 horas. Então, às vezes, esses 3 dedos é o suficiente para a gente alimentar um bebê. Pode ser usado também como doação, fazendo tudo que a gente falou, leite de mães diferentes, né? Porque, vamos dizer, essa que a gente vai completando o leite é um push de leite da própria mãe, que ela vai trazer, né, teve datas diferentes. E a gente vai contar a partir do primeiro leite que entrou. Mas quando a gente tem várias mães que estão doando pouquinho, a gente também pode usar, depois de pasteurizar. Né? O que mais? Então, tem os elogios. E parabenizando, né? Camila elogia que você é o gigante do banco de leite. Camila. Nesse momento, esse encontro. Camila. Até o momento não tem nenhuma outra pergunta, se vocês quiserem estimular. Ela está falando muito baixinho. A plateia aqui, alguém quer interagir, alguém quer perguntar, alguém quer fazer alguma contribuição. Camila elogia a Manuel
Chovendo molhado. Não é chovendo molhado, não. Camila é uma pessoa que ela tem uma certificação internacional. É a esposa dele. Ela tem certificação internacional também, então é uma coisa muito boa. Ela está valorizando. E ela está no plantão, viu? Parabéns, Camila. Parabéns. Você. Obrigada por Não perder o seu tempo. Dá para ver quem é Camila, viu? Não, a Camila tá Ela está no chat. ela está em como home office. Como é que se diz? Tá O certo. tempo da gente é Mas muito eu já vi. precioso, né? Principalmente quando a gente é estudante, porque a gente é jovem. Aí a gente não amadurece. Aí, se a gente depois pudesse viver de novo com a A cabeça que a gente da tem hoje. idade, É. porque o tempo da gente é muito precioso, gente, para ler, para estudar. A disposição. Aleitamento materno é uma coisa As sublime, motivações são bem. entendeu? Né? Antes de ser científico e humano, ele é sublime, é divino. Só Deus podia fazer uma coisa igual. Então, a gente não pode perder de saber e de trabalhar, porque vocês são estudantes, né? São residentes. Então, e o aleitamento materno é tão divino que você pode ter uma neurologista lá dentro do banco de leite, pediatra, psicólogo, todas as a Especialidades. gente vai para os congressos nacionais e internacionais, é fantástico. Pois é, a gente não queria deixar passar em branco, né? Ada e Claudinale, que incentivaram, né? Instigaram a gente a fazer, a pensar nesse momento, né? Parou a gente, chamou, reservou e disse, vamos fazer sim. Para quem chegou depois, né? É o fechamento da Semana Mundial da Mãe Doadora. Abriu no dia 14, no Recife teve várias recepções, vários eventos. E agora, finalmente, né, também, se você entrar nas coisas do leite materno, você vai ver que houve muita coisa boa. E aí o Cisano não podia estar fora e a gente está encerrando essa semana. E o pedido de doação de leite humano é uma constante. Né? Nós sempre trabalhamos. Compartilho. A gente sempre trabalha aqui no CISAM com um nível mínimo. Ultimamente, eu tive uma dor no coração muito grande, porque o CISAM foi pesquisado, foi pedido para nós, lá do Banco de Leite, uma doação de leite humano, pasteurizado, para o pessoal que está passando a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, nós não pudemos participar dessa doação, porque nós trabalhamos no nosso limite. Não estava dando conta da nossa cota interna. Isso pelo é Ministério, muito para ruim. doar, tem que ter o que a gente está precisando e um 1,70. Se vocês puderem participar da nossa campanha, porque o ano todo a gente está pedindo leite, o ano todo a gente está pedindo vidro. Passa no Banco de Leite para conhecer como é isso. Então, passo a passo, participem, por favor. Estão pedindo aqui para especificar como é que é o acesso para o tele de atendimento. Tem o site, né, o site do NUTS. Tu me lembra, Claudinale? O endereço? Site nutis.cisan.pe.br. Então, esse é o site e lá vai ter o direcionamento, várias especialidades e tudo mais. Esse site não é só para teleamamentação, né? Todos os atendimentos do NUTS estão direcionados nesse site. A pessoa vai selecionar o que quer. Né? A gente pode já depois, né, deixar, assim, vamos dizer, uma vez por mês, a gente fazer cada setor, um alojamento. Não, esse é marcação de consulta. Pronto. Não, eu sei, eu estou dizendo a gente fazer um momento desse com os funcionários. Sim. Entendeu? Para a pessoa ficar conscientizada na pasteurização, na doação, Sim. e outras coisas mais. Porque devagarzinho, Valorização interna. não é? Esse ambiente aqui já foi um grande auditório. Aí, na frente, como é o nome? Uma cômoda
que eu acho que era de usar aquelas roupas das sinhazinhas antigamente, que era uma roda bem grande para armar, ficar aquele coisa armada. Porque isso aí, o tamanho disso aí, era uma cômoda bonita, né? E os retratos de todo mundo dos imortais daqui do CISAM, né? E nós começamos no ano de 1994, aqui nesse auditório, entupido do diretor a todos os gerentes, para começar a trabalhar o leite materno aqui no CISAM, sabe? Aí, nesse ano, nós treinamos 540 funcionários. Eu fui um deles. Aí, daí, Eu fui uma delas. aí a gente começou, né? Pronto. Porque ganhar o título Hospital Amigo da Criança, né? Que é aquele que trabalha o aleitamento materno, é, assim, entre aspas, difícil, né? O fala, porque o curso é teórico, prático. A gente tem tudo isso, né? Então, foi um pouco difícil. Agora, pior do que trabalhar e ganhar é manter. Porque como o CISAM ganhou esse título, nunca mais ele vai perder. Não. De 3 em 3 anos, ainda está assim, tem a avaliação real. O pessoal do Ministério vem para cá. Aí chega aqui e vai sortear. Quem tiver aqui, dentro do CISAM, no alojamento, na ginecologia, vai ser sorteado de estudante a funcionários, né? E todo ano a gente faz a avaliação à distância. Autoavaliação. Preenche, não pode inventar, eles são muito maravilhosos. Você só consegue chancelar cada passo quando tiver preenchido aquele outro, né? E a gente precisa muito de vocês que andam por aqui, que fazem parte do corpo do CISAM, para saber sobre aleitamento materno, sobre banco de leite, né? Para a gente poder, não é só ganhar o título e manter também, fazer isso tão importante para os bebezinhos, para as mães, né? Melhorar, né? Não é só manter, melhorar sempre. E não é um trabalho só do banco de leite, né? De quem está lá, quem trabalha lá. O coeficiente de inteligência do bebê que mama corretamente, porque tem gente que diz, não, meu menino mamou como? A gente olha para o menino, tem lá uma chupeta desse tamanho na boca. Quer dizer que aquela tampa não deixa o menino nem comer o que é certo, nem falar, nem nada, né? Então, a gente, só com informação mesmo, né? Tem que informar, tem que passar adiante para poder ele ser importante. Eu não sei se é segundos ou minutos, porque o certo é amamentar exclusivamente até 6 meses só leite materno, leite humano, de 6 meses até 2 anos, isso não foram dados aleatórios, não, foi com pesquisa, tudo aqui a gente está embasado com pesquisa científica, né? Então, até 2 anos, com o leite materno, continua. Então, come tudo, mas o leite vai de peito até 2 anos ou mais, né? Então, todo mundo que fizer isso vai ter um QI diferenciado, porque a cada segundo ocorre 700 sinapses neurológicas. Isso é trabalho da equipe de neurociência. Os 2 primeiros anos disso. Quer dizer, se depois de 2 anos, uma criança vai passar 15 anos para mielinizar de novo, fazer células nervosas. É uma coisa fantástica, gente. Eu estou, inclusive, acompanhando uns bebês que eu acompanhei desde novinho, agora estão... Essa semana, um fez 29 anos, que são gênios. Eu pretendo levar para César Victor, porque é um espetáculo. Até hoje, cada vez eu fico mais impressionada. Deixa eu dar só uma informação. César Victor é um cientista brasileiro do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que ele participa de várias pesquisas mundiais da ONU. Então, é uma pessoa altamente qualificada. Premiado, reconhecido, né? Orgulho para o Brasil. Eu acho que vocês agora já estão bem qualificados a aumentar nossa cota de leite. Arrecadado. Pois é, pessoal, eu queria agradecer a Amenaide. A gente...
uma atitude, uma iniciativa, é isso, uma iniciativa de Igara, né, de ter chamado, não, tem que dar crédito. Né? A gente estava pensando o que fazer e Igara teve essa iluminação de chamar a Menaide aqui para estar com a gente. Não voltou mais. O Porto de Leite é um pedacinho do céu, gente. É bom demais trabalhar. É um pedacinho do céu, mas que dá muito trabalho. E aí eu queria agradecer a participação de quem está aí no chat, quem está aqui presencialmente. Obrigada. Queria agradecer a Ada, né? E a equipe dela, Claudinale e a sua equipe também. Rosário ele abandonou, não foi? Rosário está de férias. Eu sei. Está de férias, Rosário. Está na Europa. Eita, olha que bom. E não teve medo, não. Ai, meu Deus, o povo é corajoso, não é? Eu não estou com coragem de viajar para esse... o avião vai parar no ar e o povo aqui embaixo, todo mundo brigando. Pelo amor de Deus. Pois é, e é isso, quer dar tchau? Tchau, né, gente? Tchau. Para mim foi muito bom. Eu me aposentei. Então vamos voltar a casa, né? Como foi voltar? Ela já está profunda, outras. Voltar a casa. Olha, é o seguinte, eu me aposentei precisando e da vida de trabalho em medicina, fiz 52 anos e me aposentei 40 anos aqui, estava com 67, parece, estou com 75 hoje. Até a pandemia eu me aposentei, mas não parei, fiquei... Porque a gente fica ligado ao Ministério, né? Cheguei de viagem, fui avaliar o Hospital de Caruaru. Então, depois da pandemia, a pandemia foi horrível para mim, viu? Horrível. Eu só não usei tornozeleira eletrônica, que meus filhos levaram meu carro, porque disseram que eu era gorda. Aí, se eu pegasse qualquer Covid de longe, eu já estava doente. Então, foi muito difícil. Aí eu perdi o jeito de me arrumar para sair de casa. Muito difícil. Então, agora aí, enfim, e depois eu parei, sabe? Parei, viajei um bocado. Viajava, mas aí viajar sem compromisso, aí ia ficar melhor, né? Aí pronto. E agora todo mundo não quer que eu fique parada. Queria que eu ficasse em casa. Agora que eu quero ficar em casa, todo mundo quer que eu saia. A minha família liga para mim. Tá dormindo, mas não vai andar, não sei o quê. Eu passei tantos anos da minha vida acordando de madrugada, porque eu ensinava física e biologia para estudar, porque a UPE não era de graça, não, era paga, era ciências médicas. Nem tinha xerox, tinha mimeógrafo, que eu fazia apostila para vender, e tinha para a biblioteca copiar livro. Era muito mas maravilhoso. Mas valeu a pena. Olha, a área de saúde como um todo é a profissão das profissões. E é maravilhosa. E espero que vocês peçam o Espírito Santo, porque preciso de um dom especial para cuidar de gente. Da gente cuidar de gente. É uma profissão que não pode chegar aqui uma pessoa altamente necessitada, e aí eu olhar para o relógio, ela já viu que eu não estou gostando, né? Não era para existir. Não era para existir. Não era para existir. Então, quer dizer, a pessoa chega... Eu não vou fechar meu birô como um burocrata, como um advogado e outras coisas mais, que eu sei que trabalha muito, porque eu tive em banco, tudo isso. Mas a gente não. Quem não quer olhar, quem quer olhar relógio, não pode fazer área de saúde. Né? Não pode. Dê tchau, pessoal. Tchau pro pessoal. Assim. Ah, sim! E eu estou nem sabendo que tem alguém me... Todo mundo. Eu acho que eu estou meio viruta. Estou vendo tanto negócio da NASA que, para mim,